Meus amigos, em continuação ao primeiro vídeo que fizemos, agora vamos falar da segunda parte de Pesach em época de coronavírus. Em primeiro lugar, Hametz Matzah. Falamos tanto, são duas palavras que nós sabemos, escutamos, mas o que é exatamente Hametz? O que significa Matzah? Afinal de contas, os ingredientes são similares. Um tem farinha, outro também tem farinha. Um tem água, outro também tem água. Qual a diferença de um para o outro? A diferença é muito simples. Hametz, definição. São 5 farináceos: trigo, cevada, centeio, aveia e espelta. Esses 5, exclusivamente eles, e não fécula de batata, e não fubá. Esses 5, quando eles entram em contato com a água e eles se misturam, o trigo com a água, ou centeio com a água, ou aveia com a água, e eles descansam, o que acontece? Fermenta. Essa fermentação, depois aproximadamente, dependendo da temperatura externa, mas numa média de 18 minutos aproximadamente, aquela massa ela fermentou. Isso é Hametz, que é proibido pela Torá, e é gravíssimo comer, Deus o livre, ter proveito disso na festa de Pesach. Esses 5 farináceos, não só quando eles estão para comer, mas até mesmo para beber, uma cerveja, uma vodka, um whisky, por exemplo, tem pessoas que não sabem que é puro Hametz, porque como é feito uma cerveja, normalmente a maioria das cervejas são feitas de cevada com água. Cevada com água é Hametz. Ou tem cerveja de trigo. Trigo com água também é Hametz. Então uma cerveja normalmente ela é puro Hametz, como também o whisky, como também as vodkas, a não ser que uma dessas vodkas tenha o selo Kasher LePesach, que é possível, que é feito com outros tipos de destilados de maçã, ou de batata, ou anisete, etc. Agora, quando não tem uma supervisão rabínica, é necessário verificar, porque provavelmente vai se incluir na lista de Hametz. Então, Hametz são 5 farináceos, um deles em contato com a água. Não é necessário 5 farináceos, um deles em contato com a água, cada um deles em contato com a água, fermenta e vira o Hametz. A matzá é feita de farinha, pode ser feita de farinha de trigo, pode ser feita de farinha de cevada ou de centeio e assim por diante, mas não teve esse tempo para fermentar. Por isso, a necessidade de ter pessoas experientes, rabinos, supervisionando a fábrica de matzá e ter um selo de kashrut, que de confiança, para saber se de fato é Kasher LePesach, porque muitas vezes as pessoas desconhecem as nuances da lei. Somente autoridades competentes elas podem falar se é kasher ou não. Então, matzá é aquela feita com farinha e com água, mas não deu tempo para fermentar. Então, agora que nós sabemos o que é matzá, o que é Hametz, então podemos deixar claro: compre uma matzá Kasher LePesach, uma matzá de fato, de preferência para a noite do Seder, matzá shemurá, aquela feita à mão, e para os outros dias, matzá shemurá pode ser a quadrada, pode ser a outros tipos de matzá shemurá. E se livre do Hametz antes de Pesach, como nós falamos anteriormente. Mais um ponto que eu gostaria de explicar para as pessoas: a festa de Pesach é conhecida como a festa familiar. Vêm os familiares, sentam em volta da mesa, aquela festa, aquela alegria. Esse ano, nós temos que levar em consideração e a preocupação com pessoas de idades que eles estão na mesa. Imagina só um avô, ou um pai, uma avó, uma tia querida que sempre está no Seder de Pesach, mas ela tem uma idade avançada, ela está no que nós chamamos no grupo de risco. Ou uma outra pessoa que se encontra também em grupo de risco. Você não deve ter essas pessoas em volta da sua mesa na noite do Seder de Pesach. E para o bem delas e para o nosso bem, cada um tem que passar o Seder de Pesach com as pessoas que você vive e convive debaixo do mesmo teto. Por exemplo, se tem um casal que ele tem um filho e ele está lá naquela casa lá durante esses dias de quarentena que nós estamos, de confinamento que nós nos encontramos agora, na noite do Seder de Pesach não pode ser diferente. E eu falo isso aqui com responsabilidade, baseado nos termos alárricos da lei judaica. É melhor que o senhor de idade, uma senhora de idade, passe o Seder de Pesach sozinho. E você, obviamente, pode se preocupar à distância em enviar a matzá, o vinho, para
para esse seu familiar querido, para ele ter a Agadá, para comer a matzá como se deve, beber os 4 copos de suco de uva ou de vinho na noite do Seder Pesach, por se tratar de pessoas de idade avançada, mas não todos estarem juntos. Esse conceito vai mudar esse ano. Não que está mudando algo da Halahá, mas que na Halahá não está escrito em nenhum lugar que é necessário, obrigatório passar com todos os familiares juntos. É algo bonito, mas não é algo obrigatório. Comer matzá é obrigatório. Não comer hametz é obrigatório no Seder Pesach. Nos 8 dias de Pesach, não podemos comer hametz, é obrigatório. Agora, ter familiares em volta da mesa, isso aqui não está escrito em nenhum lugar. Olha, é uma grande mitzvah você ter todo mundo, 40 pessoas no Seder Pesach. Então, esse ano, seja prudente. Cuide o máximo possível das pessoas que você ama. E esse ano, não a convide para o Seder Pesach, por se tratar de pessoas no grupo de risco. Muito obrigado.